adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Os fariseus e os saduceus vieram testar Jesus, exigindo que ele lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus respondeu: no fim da tarde, vocês dizem, amanhã será um bom dia, porque o céu está avermelhado. E de manhã vocês dizem, hoje o tempo ficará ruim, porque o céu está avermelhado e nublado. Vocês sabem prever o tempo, ao olhar como o céu está, mas não conseguem reconhecer os sinais desta época. As pessoas más, que não têm fé em Deus, são aquelas que buscam um sinal milagroso. Mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jesus os deixou e foi embora dali. Ao atravessarem o lago, os discípulos se esqueceram de levar pão. Jesus, então, lhes disse: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si e concluíram: ele está falando isso porque não trouxemos pão. Jesus sabia o que eles diziam e falou: vocês têm tão pouca fé em mim. Por que estão discutindo a respeito de não terem pão? Vocês ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães, que alimentaram 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês encheram com as sobras? E dos 7 pães, que alimentaram 4.000 pessoas? Quantos cestos vocês encheram com as sobras? Vocês ainda não compreenderam que eu não estou falando sobre pão, e sim, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, eles perceberam que ele não os estava alertando para terem cuidado com o fermento para pão, mas, sim, a respeito dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e há outros ainda que dizem que é Jeremias ou algum dos outros profetas. Jesus lhes perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Você, Simão, filho de João, é realmente abençoado. Jesus lhe disse: pois isso não lhe foi revelado por nenhum ser humano, mas, sim, pelo meu Pai Celestial. Eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha, eu construirei a minha igreja, e nem a morte a irá vencer. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E tudo aquilo que você proibir na terra, também será proibido no céu. E o que você aceitar na terra, também será aceito no céu. Então, ele alertou os seus discípulos para não dizerem a ninguém que ele era o Messias. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele precisaria ir para Jerusalém e que lá sofreria terrivelmente nas mãos dos anciãos do povo, dos chefes dos sacerdotes e dos educadores religiosos. Também os alertou que ele seria morto, mas que ressuscitaria no 3º dia. Pedro chamou Jesus de lado e disse que ele não deveria dizer tais coisas. Pedro disse que Deus nunca permita que isso aconteça com o Senhor. Jesus se virou e disse a Pedro: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra para me fazer tropeçar, pois está pensando como os homens e não como Deus pensa. Então, Jesus disse a seus discípulos: se vocês querem ser meus seguidores, devem negar a si mesmos. Devem pegar cada um a sua cruz e me seguirem. Pois se quiserem salvar a sua vida, vocês a perderão. E se perderem a sua vida por mim, vocês serão salvos. Do que serve ganhar o mundo todo se perderem sua vida? O que vocês dariam em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, junto com os seus anjos. E ele dará a todos o que eles merecem, de acordo com o que fizeram. Eu lhes afirmo que isto é verdade. Há alguns, que aqui estão, que não morrerão antes de verem vir o Filho do Homem em seu reino. Mateus capítulo 16. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35.
Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.